Eu tô por aqui, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Olha aí, soube que você está na frente da casa do Mujica, é isso? É isso mesmo, Rafael. Eu falo agora ao vivo aqui da zona rural de Montevidéu, mais ou menos 16 a 20 quilômetros do centro de Montevidéu, onde está esse carro aqui atrás. Ó. Aqui atrás é o portão da casa do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, onde o presidente Lula faz uma visita nesse momento. O Lula aqui no Uruguai, ele visitou o atual governo, que é do centro-direitista Luiz Alberto Lacalle Pou, e também visitou agora a oposição. Mujica, embora já esteja um pouco afastado da política, o partido dele faz oposição ao atual presidente Luiz Alberto Lacalle Pou. Então, Lula primeiro visitou o governo, agora visita a oposição. O Mujica é um aliado histórico dele, foi na posse de Lula em Brasília, né? Fez questão de comparecer, também estava em São Paulo no dia da vitória de Lula no segundo turno. E aí Lula, depois de ter encontrado Lacalle Pou, depois de ter participado daquela cerimônia na prefeitura de Montevidéu, agora ele veio aqui para a zona rural de Montevidéu. Ele chegou aqui por volta das 4h30, deve estar aqui mais ou menos há quase uma hora ali conversando, acompanhado dos ministros. Esses são os carros oficiais, né? A gente não pôde entrar lá dentro. Você vê aqui, Rafael, tem outros colegas da imprensa, estou até virando aqui para vocês verem, ó. Tem outros colegas da imprensa aqui acompanhando também essa viagem. Lula está lá dentro, todo o staff presidencial. A gente achava que a internet não pegava, mas a internet está boa. E aí eu estou entrando ao vivo aqui no Boletim Metrópolis com vocês. É isso aí, que bom. Eu tô vendo aí, realmente vocês estão numa parte bem rural da cidade. Mas assim, vamos aproveitar que você tá aí, tá pegando a internet enquanto tá a internet boa, né? Um dos assuntos que rendeu hoje foi que o presidente Lula, de novo, chamou o ex-presidente Temer de golpista. Inclusive, ele deu uma resposta. Como foi essa repercussão dessa fala aí no Uruguai, né? Já que você tá aí acompanhando tudo de perto. Olha, Rafael, foi essa crítica ao Michel Temer ocorreu durante a declaração à imprensa de Lula logo após o encontro com o presidente do Uruguai, o Lacalle Pou. O Lula estava falando ali que ele pegou um país semi-destruído quando ele assumiu, né? Segundo ele, quando ele deixou a presidência lá em 2010, há pouco mais de 10 anos, o Brasil era a sexta maior economia, hoje é a 13ª economia. Então o Lula estava traçando esse paralelo, diz que pegou um país semi-destruído e que nos últimos 7 anos, ele não conta o governo Dilma, né? Ele conta o governo Temer e o governo de Jair Bolsonaro. E aí ele falou que as políticas sociais que, segundo ele, teria, né, deixado no governo dele foram destruídas pelo governo do golpista Michel Temer e de Jair Bolsonaro. A fala chamou a atenção, porque nem Bolsonaro levou uma crítica tão contundente de Lula. Lula referiu-se a Bolsonaro, não chamou de genocida, como ele já chamou outras vezes, mas chamou o Temer de golpista. O Temer reagiu agora há pouco nas redes sociais, disse que o Lula precisa sair do palanque, inclusive postou até uma foto do Temer. O Temer postou uma foto dele e de Lula durante a posse, estar lado a lado, conversaram. Então o Temer mostrou ali, ó, ele faz o discurso que eu sou golpista, mas conversou comigo lá na posse do TSE. Lá, eu estou olhando aqui atrás para ver se o Lula sai. Você me avisa, viu, Rafael, se você estiver vendo Aviso, pode deixar. o Lula saindo aí também. Bom, mas o que pegou também foi o Lula focou ali na parte do Mercosul, né? Essa viagem do Lula aqui ao Uruguai, Rafael, ela teve um objetivo principal. O que está acontecendo? Explicando. O Uruguai e a China, eles estão negociando um acordo de livre comércio, um acordo bilateral. E a avaliação do governo brasileiro é que esse acordo é muito ruim para o Mercosul. O Mercosul é um bloco que envolve Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Eles têm uma tarifa externa comum, né? Quando eles fazem ali as relações comerciais dele. Então a avaliação do Lula é que se o Uruguai fechar um acordo direto com a China, sem passar pelo Mercosul, isso pode prejudicar um bloco. Então o Lula hoje fez um recado dizendo, ó, a gente primeiro precisa fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia e então o Mercosul fechar um acordo com a China. Ou seja, ele defendeu que é preciso fechar um acordo dentro do âmbito do Mercosul e não só Uruguai e China, né? A avaliação é que isso pode prejudicar o governo brasileiro. Então a gente passou esse recado. Eles devem ter algumas conversas aí nos próximos dias. O próprio presidente do Uruguai, Lacalle, ele falou, né, que os técnicos devem conversar para entender aí, né, como é que vai ser a evolução dessas negociações. Mas esse foi basicamente o principal objetivo da viagem de Lula. Inclusive, o Lula dá até uma indireta. Ele falou assim, ó, a China sempre foi a maior parceira comercial do Brasil e mesmo assim a gente sempre negociou dentro do Mercosul. Mesmo o Brasil, que tem uma boa relação, vende muito, importa muito também da China, sempre negociou com a China dentro do Mercosul. Então o Uruguai também deve fazer a mesma coisa. Igor, eu sei que você está voltando daqui a pouco, deve ter várias notinhas prontas aí de bastidores, mas você consegue dar algum spoilerzinho pra gente do que é que você apurou aí, que vai estar na sua coluna nos próximos dias quando você voltar pro Brasil?
Olha, Rafael, essa viagem aqui do presidente Lula acabou que foi muita agenda, né? Assim, intensa. Eu já tinha acompanhado o presidente Jair Bolsonaro em outras viagens, mas o Lula fez uma agenda extensa, né? Lá em Buenos Aires foi reunião em cima de reunião, a CELAC, várias reuniões bilaterais, então a gente acabou ficando muito focado na cobertura. Agora o Lula está demonstrando muita disposição, viu? Os próprios ministros que estão acompanhando ele dizem que é difícil acompanhar o ritmo e pretende viajar muito. Já agora, no dia 10 de fevereiro, vai ter a viagem para Washington, nos Estados Unidos. Depois ele também pretende ir para a China, Portugal. Então, assim, ele pretende fazer muitas dessas atividades. Tem uma curiosidade interessante, Rafael, que é como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele também é ministro, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E como o Lula viaja, o Alckmin tem que assumir a presidência da República. Pois bem, quem vai acabar viajando muito vai ser o vice-ministro do Alckmin, né? O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Márcio Elias Rosa, porque ele sempre vai representar o Ministério nas viagens do Lula. E o Alckmin tem que ficar no Brasil, então o vice-ministro de Alckmin vai viajar muito aí. Ele teve nessa viagem, inclusive fui até no mesmo voo com ele, de Brasília para Buenos Aires, ele comentou, né, vou viajar muito, porque o Alckmin sempre vai ter que ficar. Quando o Alckmin viajar, ele vai fazer viagem só. Mas sempre que o Lula viajar, o Alckmin tem que ficar no Brasil, e aí o ministro dele que vai, então, viajar muito aí com o Lula pelo mundo todo. Beleza, é isso, Igor. Te desejo uma boa volta para cá. E se você viu o Lula aí, corre, tenta falar, que a gente vai estar aqui ainda online. E aí você passa tudo pra gente, tá bom? Os carros estão ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, peraí. Os carros estão aqui atrás de mim. Eles estão nesse momento aqui tentando. Esses carros aí, ó. São os carros que vão levar o Lula de volta. E aí o Lula deve voltar ainda hoje para Brasília, né? Daqui ele deve seguir para a base aérea. E aí finalmente a gente vai poder, né, conseguir descansar um pouco, porque foram 3 dias. Vocês estão acompanhando aí no Boletim Metrópolis desde segunda-feira. Uma agenda muito intensa do Lula. Primeiro na Argentina, segunda e terça. Hoje de manhã ele veio aqui para o Uruguai. Beleza, querido. Até mais então.